Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico capítulo 11, o verso 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Mais um texto aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, o verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Santo e maravilhoso Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Senhor, pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, aquele que é tudo para nós. Obrigado, Pai, por esse momento. Nós nos colocamos diante de Ti, para que por intermédio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa vir falar com todos nós. Pai, conquista os nossos corações, a nossa alma, para Ti mesmo, para que nada venha atrapalhar, Senhor, o falar do Teu Espírito aos nossos corações. Que a Tua palavra, amado Pai, tenha a preeminência no nosso meio. Que o Senhor encontre lugar no nosso coração para depositar e repousar a Tua santa e maravilhosa palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o encargo no nosso coração essa noite é falar sobre santificação com os irmãos. Nós sabemos que o Evangelho ele tem dois aspectos práticos em nós. Que um é a salvação e o outro é a santificação. Esse texto que nós lemos aqui no princípio, vamos abrir aqui novamente, Levítico, capítulo 11, o verso 45. Ele nos diz assim, o Senhor: Eu sou o Senhor que faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Essa palavra que ele diz aqui, Egito, uma figura do mundo, irmãos. Uma figura de um sistema que é governado por aquele que tem um poder sobre este mundo. Então, quando o Senhor diz essa palavra, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Nós todos sabemos, irmãos, quando ele tirou o povo das mãos do faraó, o povo estava cativo, o povo estava trabalhando escravo nas mãos dele, e o Senhor tinha uma promessa para aquele povo. O Senhor tinha uma promessa que tiraria aquele povo e levaria eles a uma terra que emana leite e mel. Então o Senhor é fiel à sua palavra, irmãos. Ele chamou esse povo, ele chamou primeiramente Abraão, depois ele vem e chama Moisés e leva essa responsabilidade a todos nós. Porque quando ele diz assim, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, é uma figura do mundo. Tirou aquele povo do mundo, mas com um propósito. Porque eu sou vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Irmãos, maravilhoso para nós olharmos esses dois aspectos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nos traz salvação, e quando Ele também aplica a sua santificação em nós. Irmãos amados, olhando para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo,
olhando para a sua morte, nós todos sabemos que Ele morreu para nos salvar. Nós todos sabemos que fomos incluídos com Ele naquela morte. Precisamos ter uma exata certeza disso, irmãos. Porque não pode só apenas eu e você saber que nós morremos com Ele. Nós estamos aqui, Ele nos levou a participar daquela morte. Aquela morte ela é substitutiva, mas ela também é inclusiva, irmãos. Quem tinha que morrer era o pecador. E Ele se fez pecado por todos nós. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós estávamos lá com Ele, irmãos. Porque foi isso que a palavra nos diz. Ele nos levou a morrer com Ele. Mas tão maravilhoso para nós, que na sua ressurreição, Ele fez eu e você participar com Ele dessa ressurreição. Então esse é o primeiro aspecto do Evangelho, irmãos. Que nos traz uma salvação, uma justificação do pecado, irmãos. Então, nós sabendo que somos salvos por causa de Jesus Cristo, hoje, o desejo deste cristão é uma santificação. Se o desejo desse cristão não for uma santificação, tem algo que está roubando, atraindo coisas que não sejam essa santificação. Coisas, irmãos, que o inimigo das nossas almas coloca em torno de nós, para que eu e você não deseje uma santificação, para que eu e você não tenham um anelo para ser santo, irmãos, como ele diz aqui na sua palavra. Vós sereis santos, porque eu sou santo, irmão. Essa palavra, ela toca profundo nos nossos corações. Porque quando nós olhamos para a santificação, nós entendemos o quê? Que existe um processo que Deus faz em todos nós para nos purificar, irmãos, para trabalhar profundamente em nós. Agora, irmãos, se nós não entendermos este processo, e o que ele complementa também em Efésios, nós lemos aqui, no princípio, segundo o beneplácito da sua vontade, que ele propusera em Cristo Jesus. Nós somos eleitos nele, fomos escolhidos nele antes da fundação do século, irmãos. Agora, se nós não olharmos com cuidado para a santificação, que é algo que o Senhor deseja que nós tenhamos, um desejo grande por isso, irmãos, um anelo, uma busca para sermos santificados nele. Não podemos, irmãos, quando cremos no Senhor, quando somos regenerados pelo Senhor, continuar a mesma vida no princípio, irmãos. Não podemos. Isso é nós estarmos negligenciando essa salvação. Porque Ele nos chamou para sermos santos, irmãos. Pense bem, irmão, não teremos desculpas para falar ao Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja. Não teremos desculpas. Quando você faz uma pergunta para um jovem, para alguém que seja, você é santo, irmão? Constrange as pessoas. Você percebe? Porque é isso que não vem de nós. Não tem condição de eu e você se santificar por nós mesmos, irmãos. Porque muitos vão dizer por aí, eu erro, irmão, porque eu não sou santo. Né? Nós temos uma desculpa rápida para isso. Eu cometo falhas, nós cometemos falhas e dizemos uns para os outros, eu erro porque eu não sou santo. Agora, olhando para a palavra, aquilo que o Senhor deseja em nós, irmãos, é a santificação. E essa santificação, irmãos, ela começa aqui, quando nós cremos no Senhor. Talvez achamos que quando Ele vier, né, a sua palavra que Ele diz, que Ele mudará esse corpo de humilhação para um corpo de glória. A palavra diz, esse corpo será transformado. Mas esse processo ele começa quando nós somos regenerados, irmão. Porque a vida que nós temos hoje é a vida do nosso amado Senhor em nós.
É a vida do Cristo glorificado. Então, a vida desse Cristo glorificado que está em nós não é da mesma forma que ele andou aqui nessa terra, irmãos. Porque a visão que João teve do Cristo glorificado é uma outra totalmente diferente daquelas que eles viram. Como que está ali nos primeiros versículos do capítulo 1 de Apocalipse, que João viu aquele, irmãos, que tinha os cabelos mais brancos do que a neve, os olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada e 2 gumes. E quando João viu ele caiu aos pés dele como morto, irmãos. Quem é esta revelação que João teve de Cristo? Não estou dizendo aos irmãos que existe 2 pessoas, estou dizendo que em nós existe a vida do Cristo glorificado, irmãos. A vida desse Cristo que subiu às alturas e foi glorificado acima de todas as coisas, irmãos. É a vida deste Senhor que está em nós. É esta vida que nos leva a uma santificação. É necessário, irmãos, nós compreendermos esse processo. É necessário, irmãos. Olhando para a primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, o que é revelado para o apóstolo Pedro, daquilo que nós somos hoje, nós somos o que, amados irmãos? Raça eleita. Somos escolhidos antes da fundação do século. Ali como Paulo escreve aos Efésios, que nós lemos aqui no princípio, mas ele vai mais além, irmãos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados irmãos, fomos comprados por Ele, somos dele e Ele é nosso irmão. Você tem essa certeza no teu coração? Fomos comprados por Ele, somos dele, irmãos, eternamente. Se você tem essa certeza, se nós temos essa certeza, ninguém nos tirará das mãos dele, irmãos. Ninguém. Não há nada que pode nos tirar das mãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou, irmãos. Ele pagou um preço que não tem condição de eu e você entender o preço da santificação, da justificação que Ele pagou para que eu e você pudesse experimentar, irmãos. Não tem como eu e você compreender, tem como eu e você crer nisso, irmãos. Não podemos esquecer, irmãos, que o desejo desse Pai é nos santificar. O desejo dele é que nós tenhamos esta posição que Pedro escreve aqui para nós, para um propósito, para que nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da onde nós fomos tirados, irmãos? Onde nós estávamos? Estávamos encharcados nos nossos delitos e pecados. Estávamos ali, mas Ele nos deu vida, irmãos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos, irmãos. Então, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. É isso que Ele fez em nós, irmãos. 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2,
verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, infelizmente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a igreja está perdendo o seu valor, a sua identidade. A igreja, irmãos, ao invés de influenciar o mundo, ela está sendo influenciada por esse mundo. É a igreja que tinha que ditar as regras, irmãos, mas está acontecendo ao contrário. É o mundo que tem colocado as regras para a igreja. Por que isso tem acontecido isso, irmãos? Porque João escreve essa realidade para nós. Ele disse para nós que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Irmãos, o que ele está dizendo aqui não é a terra, aquilo que Deus criou. O mundo aqui é o sistema, irmãos. O sistema maligno que opera nessa terra. O que foi que Satanás propôs para o nosso Senhor Jesus na tentação? Está vendo todo esse reino? Isso foi me dado. Se você prostrar e me adorar, tudo eu te darei. Foi dado a ele o sistema do mundo, irmãos. Temos que entender essas coisas. Não ameis o mundo, o sistema, nem as coisas que há no sistema. Porque se alguém amar esse sistema, o amor do Pai não está nele. E porque tem muitos que estão tirando os olhos do Senhor, contemplando as coisas do mundo, está tendo essa inversão de valores para a igreja. Ao invés da igreja influenciar esse mundo, o mundo tem influenciado a igreja. Isso é perigoso, irmãos, para nós. Qual é o nosso papel como cristãos? Qual é o nosso papel como membros desse corpo? O cabeça é Ele, irmãos. E nós somos membros desse corpo. E o corpo é um. Qual é o nosso papel em cima dessa situação, irmãos? Quando você vê ali que o nosso Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, abra aqui, irmão, verso 19, diz a questão aqui de não ajuntais tesouros nesse mundo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde há ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O Senhor Jesus disse essas palavras, irmãos. Deixa bem claro para todos nós. Daquilo que Ele explica em João capítulo 15. Onde Ele diz ali que nós, com aqueles frutos que Ele nos dá, nós iremos glorificá-lo. Quais são esses frutos, irmãos? O que Ele diz no verso 8, não são os frutos do Espírito que Ele está dizendo ali. Esses frutos são algo que vai glorificar o nome do Senhor. São almas, irmãos. Pessoas que vão crer no Evangelho de Jesus Cristo. E esses tesouros que nós vamos acumular no céu são pessoas, são almas que vão crer no nome do Senhor. Por isso que Ele diz, irmãos, não fique preocupado em juntar as coisas aqui nessa terra. Não fique preocupado. Porque isso aqui tudo vai acabar.
Mas ajunteis para vós outros, olha aqui, no céu, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Irmãos, nós fomos chamados para proclamar as virtudes desse amado Senhor. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que responsabilidade eu e você tem nisso, irmão? Qual é a responsabilidade que nós temos com isso? Proclamar. O que significa proclamar, irmãos? Falar daquilo que é real em nós. Nós estamos dizendo, Cristo é a nossa vida. Mas o quanto tem dessa vida se manifestado em nós, irmãos? O quanto? Nós estamos lá dizendo, Cristo é a minha vida, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas o quanto dessa vida, irmão, se manifesta em nós todos os dias? O que as pessoas podem tocar de Cristo em nós? O que as pessoas podem ver de Cristo em nós? É isso que o Senhor está dizendo para nós, irmãos. Muitos estão preocupados com as coisas desse mundo, irmãos. Coisinhas pequenas desse mundo, sendo que Ele tem algo espiritual para todos nós, irmãos. Frutos que glorificam Ele. Abra aqui comigo em João capítulo 15. Quero mostrar aos irmãos. O verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Estes são os frutos que glorificam ao Senhor. Esses são os frutos que nos tornam discípulos do Senhor. Ele diz aqui no verso 8, nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto. Não são frutos. Fruto. Entende, irmão? É algo que nós vamos glorificar o Senhor com o nosso viver. Por isso que não tire isso da sua mente. Nós somos chamados para proclamar, irmãos, as virtudes, o poder que está em Cristo, daquele que nos tirou das trevas, irmãos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É onde há a sua maravilhosa graça, sua maravilhosa luz. Foi para isso que Ele nos chamou, irmãos. Foi para isso que Ele nos salvou do pecado. Agora, também digo aos irmãos, se Ele nos salvou do pecado, não podemos parar aqui, irmãos. Não podemos nos acomodar com a salvação que Ele fez em nós. Porque nós entendemos muito bem que Ele começou esta obra em nós. Começou. E Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então tem que haver um desejo no nosso coração, irmãos, para sermos santificados por Ele. Não podemos continuar errando com o Senhor nas mesmas coisas. Não podemos, irmãos. Há uma necessidade de uma vida mais profunda com o Senhor. Intimidade espiritual com Ele. Para que nós possamos compreender, irmãos. Talvez nós achamos que pecados que estão em nós nos atrapalham a esta santificação. Nós sabemos que fomos justificados do pecado. Mas a nossa carne, ela está aqui, irmão. A nossa carne, ela foi contaminada pelo pecado, como o corpo todo, a mente, tudo foi contaminado pelo pecado.
Agora, o que faz eu e você ter um desejo de ser santo, irmãos, é nós odiarmos o pecado. Se nós ainda temos prazer em pecado, irmão, nós não estamos entendendo o que é santificação. Você sabe quando você falha diante do Senhor, quando você peca diante do Senhor, e você já acha natural? Isso é o que Satanás tem feito na vida de muitos irmãos, cauterizando a mente das pessoas. É isso que ele tem feito. Agora, quando nós erramos diante do Senhor, falhamos diante dele, o Espírito que habita em nós nos leva a um profundo arrependimento. Temos que entender, precisamos arrepender todos os dias na nossa vida. Porque sempre há algo em nós, da nossa vida, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Por isso que é necessário arrependimento. Talvez você pode dizer para mim, irmão, mas eu já tenho Cristo como a minha vida. Eu já me arrependi dos meus pecados. Mas você sabe o que eu estou dizendo no íntimo, irmão. Daquelas coisinhas que ficam ocultas. E tem vezes que nem eu e você sabe, mas o Senhor conhece. Sabe aquela caixa preta que existe dentro de todo ser humano? Nem eu e você conhece, irmãos. Mas o nosso Pai conhece. Não adianta esconder dele. Não adianta. Não adianta fingir que nós somos bons, irmãos. Porque nós não somos bons. Bom é só Ele. Você se lembra muito bem aquele jovem que chegou diante do Senhor? Bom mestre, o que tenho eu? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que o Senhor respondeu para ele, irmãos? Por que você me chama bom? Bom é só o meu Pai que está no céu. Irmão, quando eu olho para esse texto, eu vejo o quanto insignificante eu sou. Se Jesus se colocou numa condição de ser chamado nem bom, o que será que eu e você é, irmão? É que, infelizmente, um evangelho que tem sido anunciado por esse mundo é um outro evangelho, não esse que Cristo tem anunciado para nós. É um outro. Mesmo que desça um anjo do céu e traga um outro evangelho para nós, que esse seja maldito, irmãos. Maldito mesmo. Um evangelho onde exalta o homem. Um evangelho onde é feita toda a vontade daquele homem. Que evangelho que é esse, irmão? Um evangelho onde eu busco as coisas de Deus apenas. O que é isso, irmão? Tem anunciado por aí fora. Você sabe o que eu estou dizendo por isso. Agora, o que o Senhor disse para nós sobre não ajuntar tesouros nessa terra, tendo essa convicção no nosso coração que Ele nos chamou para proclamar a Sua palavra, temos que anunciar esse evangelho a todos que estão no nosso meio. Precisamos, irmãos, compreender essas coisas. Estarmos reunidos em torno de Cristo é maravilhoso. Mas quantas pessoas estão por aí necessitando de ouvir aquilo que você ouviu um dia? Que Ele traz descanso para a tua alma. Amados irmãos, a alma do ser humano ela é completamente agitada em todas as suas partes, em tudo aquilo que o homem deseja, quer executar, quer fazer, tudo, irmãos. É necessário que nós tenhamos convicção que Ele nos salvou e Ele nos salvou pela Sua graça, mas também pela Sua graça Ele nos leva a essa santificação. Não vem de nós, irmãos. Não é santificação à base de força. É a santificação através da graça de Jesus Cristo, irmão. Nós temos que entender. Quando Cristo foi crucificado, estava escrito em cima da cruz: Jesus, Rei dos Judeus. Em 3 línguas, irmãos. Você já analisou ali que estava escrito em hebraico, em grego e latim. O que significa para nós escrito em hebraico? O mundo religioso.
O mundo religioso com toda a sua artimanha para tentar agradar esse Deus. Toda a religião desse mundo caído. Então, estava escrito lá em hebraico, mas também estava escrito em grego. Significa para nós o mundo cultural. O mundo tem a sua própria cultura, irmãos. Aquela sua própria cultura. Então também estava escrito em latim, que significa para nós o mundo político. A sua própria política. Muitos querem viver uma vida, irmãos, longe do Senhor. Muitos querem viver uma vida em torno de si mesmo. E eu basto em mim mesmo. Nós dividimos as coisas, irmão. Nós somos difíceis. Nós buscamos Deus quando nós estamos desesperados. Aí quando está tudo bem, ninguém quer mais ter comunhão com Ele. Mas o que nos ensina a sua palavra, essa salvação, justifica eu e você do pecado. Quando eu e você é justificado do pecado, irmão, Ele não vê mais pecado em nós, mesmo que nós podemos cometer. Mas o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, irmãos. Por isso que Ele não vê mais pecado em nós. Maravilhoso isso. Mas por causa disso, nós vamos continuar pecando? De maneira alguma. De maneira alguma. Paulo disse isso em Romanos. Continuaremos a pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós vamos viver no pecado? Nós, o que para Ele morremos. Quando nós contemplamos Cristo na cruz, irmão, é fácil dizer que Cristo morreu para nos salvar. Agrada a todo mundo. Mas dizer que esse pecador estava lá com Ele na cruz, isso mostra a identificação com Cristo na cruz. Porque esse pecador que éramos nós, estava lá com Ele, porque Ele levou nós a morrermos com Ele, irmãos. E Ele nos deu da sua vida quando Ele ressuscitou, irmãos. Agora, como que nós vamos declarar isso ao mundo? Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós ainda estamos cheios de nós mesmos, irmãos, que autoridade que eu e você vai ter de dizer ao mundo que Cristo é a nossa vida? Não temos, irmãos. Esse é o processo da santificação em nós, irmãos. Processo tão fundamental. Quando você olha aqui em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Irmão, que texto maravilhoso é esse, irmãos? Entender, irmãos, que a igreja ela é a coluna e baluarte da verdade, irmãos. Da verdade. Então, como eu disse para os irmãos no princípio, essa verdade está sendo quebrada, os seus valores dentro da igreja. A verdade que tinha que impactar as pessoas, ela está sendo influenciada pelo mundo. Estão tentando articular coisas para agradar as pessoas. Estão tentando fazer algo para segurar as pessoas dentro de um local religioso. Agora, irmãos, quando Paulo escreve isso a Timóteo, Timóteo, preste atenção, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus.
o que ele está dizendo aqui, irmãos, que é a igreja do Deus vivo. E ali ele mostra para nós que ela é a coluna e baluarte da verdade. E ele diz ainda que o mistério da piedade é grande. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Oh, irmãos, que obra preciosa que foi essa, irmãos. Que obra maravilhosa que foi essa. Que não é necessário que eu e você faça nem um risquinho embaixo dessa obra que ele fez. Porque ele mesmo disse com suas palavras: tudo está consumado. Vamos, amados. E ele vai e continua: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Se consumou tudo, irmãos. Aquelas 3 horas de trevas que houve sobre essa terra, do meio-dia até as 3, onde houve aquele terremoto, aquele escuro que ninguém sabe explicar. E a palavra diz que os sepulcros se abriram e muitos vieram a levantar do sepulcro, que aqueles soldados que estavam lá se assustaram com isso, ficaram perplexos com o que eles viram. E eles oraram: realmente este é o Filho de Deus. Agora, irmãos, se o meu e o teu coração não tem um desejo de se tornar santo, nós estamos olhando para outras coisas, irmãos. Estamos olhando para as coisas desse mundo, desse sistema. Esse sistema que tem um imperador. Muitas vezes eu li aquele texto de Mateus capítulo 4, onde Satanás, que eu mencionei aos irmãos: você está vendo esses governos aqui? Se você prostrar e me adorar, eu te dou eles porque foi me dado. Eu falei: como que ele é ousado? Né? Mas foi dado para ele, irmãos. Foi dado mesmo. Porque é o sistema de governo desse mundo maligno, está nas mãos do diabo. Mas Deus não perde o controle da situação, irmãos. Nunca ele vai perder. É o sistema, é o mundo. Por isso que ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que amar o mundo não ama o Pai, irmãos. Se nós estamos com o nosso coração amando as coisas do mundo, o nosso amor não está nele. E ele diz que o mundo passa, com todas as suas concupiscências, desejo da carne, vontades, tudo vai passar. Mas o que permanece é aquele que faz a vontade do Pai. Intimidade com Deus, irmãos, significa luz nas trevas, arrependimento. Efésios capítulo 4, o verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha o que ele está dizendo para nós, irmãos. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está mostrando para nós sobre esta realidade da igreja, que existe um cabeça. Mas aí ele vai continuando: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Esse corpo, nós fazemos parte dele. Então não podemos dizer assim, irmãos: nós somos aqui a igreja de Cristo. Está errado isso. Nós fazemos parte da igreja. Porque aqui está a igreja está também em outro lado, a igreja está lá. Nós somos parte da igreja, o corpo é somente um. Dizer que nós somos a igreja seria uma exclusividade. Não é isso. Nós fazemos parte dessa igreja. Então ele diz aqui:
de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Não existe uma cooperação minha e tua, irmão, nesse corpo. Mas é o que? Bem consolidado, bem junto, concordando com as mesmas coisas. Entende, irmão? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A base de tudo isso é o amor que Deus derramou no nosso coração. E nem amor nós temos, irmão. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Você entende, irmão? A igreja é o meio pelo qual o cabeça se expressa aqui na terra. Então, Satanás busca destruir a igreja de Cristo Jesus. Ele tem uma experiência muito grande, irmãos. Ele estuda o ser humano há muitos e muitos anos. Ele sabe as nossas deficiências, as nossas dificuldades, ele sabe tudo. Nós que achamos que conhecemos ele. Mas ele conhece muito mais do que nós conhecemos ele. Então, eu disse aos irmãos, não tenha medo de Satanás, mas também não brinque com ele. Entende, irmão? Precisamos compreender que essa salvação leva eu e você a uma santificação. Precisamos entender essas coisas, irmãos. João capítulo 10, o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha aqui, irmãos. Ele só vem com esse propósito: roubar, matar e destruir. Esse é o propósito de Satanás. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida. E esta vida que eu dou para vocês, que elas sejam em abundância. E nós compreendemos aqui, irmão, essa vida que o Senhor Jesus nos deu, nos trouxe justificação, mas também nos leva à santificação. Porque não é somente vida, mas é uma vida em abundância. É mais do que isso. Então, tem que ter um desejo do nosso coração de querer isso em nós, de querer que o Senhor opere isso em nós. Porque se não for desejo nosso, irmãos, Ele não vai fazer em nós. Não vai fazer. Agora você vê a vida que a igreja tem vivido por aí afora, irmãos. Coisas do mundo entrando dentro da igreja. As pessoas tentando arrumar métodos para agradar outros. Até pregando o outro evangelho, estão fazendo também. Agora, sabendo que a igreja ela é a coluna e o baluarte da verdade, o que eu e você pode colocar o dedo nessa igreja que não seja da vontade do Senhor? Sabendo que ela é a coluna e o baluarte da verdade, irmão. Primeiramente, a verdade ela é fundamental. Aonde não há verdade, não tem como ter comunhão com o Senhor. Aonde a mentira opera, não tem verdade. Não tem condição. Porque a igreja ela é coluna e baluarte da verdade, irmãos. O Senhor tem compromisso com a verdade. Ele disse que Ele é a verdade, irmãos. Você vê como que é profundo o que o Senhor Jesus é para nós? Ele não é somente a salvação que nos deu. Ele disse que Ele é a verdade, irmãos. Você entende? João capítulo 15, logo aqui à frente um pouco, o verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha a nossa responsabilidade fazendo parte desse corpo. Se perseguiram a ele, também vão perseguir a nós. Se guardaram a palavra dele, também guardarão a nossa palavra. Digo também, irmãos, a graça de Deus não anula a responsabilidade de todos os homens. Não anula. Deixou bem claro para nós aqui. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro esse mundo odiou a mim. Porque ele veio, irmãos, cheio de graça e de verdade. E eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Esse sistema jogou ele para fora. Aonde ergueram a cruz do Calvário, irmãos? Fora dos muros de Jerusalém. Porque consideraram ele como escória desse mundo. Colocaram a cruz do nosso amado Senhor Jesus Cristo fora dos muros de Jerusalém, irmãos. O mundo odeia Cristo, irmãos. E nós precisamos compreender isso. Não podemos ser amigos do mundo e ser também amigos de Deus. Não tem condição, irmãos. Isso é totalmente diferente. Não tente agradar o mundo e agradar a Deus também, que você vai ficar pirado, irmãos. Louco. Agrade somente ao Senhor. Nem que isso custe um preço muito caro, irmãos, mas agrade somente ao Senhor. Não vamos sair, não estou dizendo para os irmãos sair aí ofendendo as pessoas, não é isso, irmão. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Não tente ser legal e bonzinho nesse mundo, porque nós não somos mais daqui, irmãos. Olha o que ele disse aqui: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, isso aqui está bem claro a todos nós. Se você tem Cristo, irmão, se você tem se colocado diante do Senhor, se você tem um desejo no teu coração de ser santificado, o mundo vai te odiar, irmãos. Você não vai ser bem aceito em todos os lugares que você for. Muitos irão te perseguir. Muitos irão até colocar o dedo no seu rosto. Mas nunca se esqueça, meu irmão, que o nosso amado Senhor foi chamado de Belzebu, e ele não levantou nem sequer um dedo. Nem sequer um ai, ele disse. E ele veio, irmãos, cheio de graça e de verdade. E João disse lá: e vimos ele. Os olhos puderam ver, nossas mãos apalparam. O que se diz ao verbo da vida, irmãos. Irmãos, um exemplo de amor e de um ensinamento prático que Jesus Cristo nos dá, ele mexe muito com o meu coração. Quando ali está escrito em João capítulo 13, uma lição de humildade, amor e serviço que ele nos ensina. Quando ali ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. Eu quero que você coloque a sua mente para raciocinar, irmãos. Pense na situação daqueles homens que andavam a pé, como estavam os pés daqueles homens.
não era igual o meu e o seu, irmão. E ali, quando eles chegam naquele local, Jesus disse que ia lavar os pés deles. Pedro foi como que uma afronta para ele. Porque quem tinha que fazer aquele serviço era uma criada, uma jovem gentia. Tinha que fazer aquele serviço. Mas ele disse para Pedro: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse: então, Senhor, me lave por completo. Me lave por completo. E ali você vê, irmãos, esse grande e supremo Senhor, que criou todas as coisas, inclusive eu e você, que foi para uma cruz, irmão, carregou toda a nossa imundícia com Ele, nos justificou do pecado, se dobra, irmãos, para lavar os pés da sua criatura. O que você vê com isso, irmão? Isso é demais para o meu coração, irmãos. Ele não precisava fazer isso, mas Ele ensina algo muito profundo para nós: humildade, serviço e amor. Se você olhar para aquele momento e você não vê algo como isso, irmão, você não está vendo nada. Ele não disse para eu e você ir lá e lavar os pés dos outros. Ele ensinou para nós ali princípios espirituais. Você imagina, irmão, o Rei da Glória, aquele que foi entronizado nas alturas, se encurvou para lavar os pés da sua criatura. Isso para mim é amor demais, irmãos. Por isso que ele diz na sua palavra que o amor dele nos constrange. O amor dele coloca nós com a boca no pó, irmão. Por isso que nós tenhamos que nos arrepender todos os dias da nossa vida, olhando para a grandeza que ele é. Nos arrepender. A santificação é a obediência à verdade. Ela é, irmãos, a obediência à verdade. Quando a verdade ela é sublime em nós, nós vamos ter um desejo e vamos obedecer ao Senhor por essa santificação. Olhando para o amor fraternal, ele é aquele amor que estende a mão ao próximo. Porque foi isso que o nosso Senhor nos ensinou. Como, irmãos, vamos encontrar um irmão nosso, sabendo que ele tem passado dificuldade, e vamos abraçá-lo e dizer: Senhor, irmão, que Deus vos acompanhe. E nós não ajudamos? Nós não estamos ajudando. Agora, quando o Senhor nos leva a entender que esse amor fraternal é um amor que estende a mão ao próximo, porque nós estamos ligados a um só corpo, irmãos. Um dia todos nós vamos precisar de um dos membros. Precisamos estar bem consolidados uns com os outros, em amor, para que há um crescimento das nossas almas, irmãos. Mateus capítulo 11, o verso 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Quando nós olhamos para aqui, o Senhor estava testificando da vida de João Batista. Eles falaram que João Batista tinha um demônio nele. E ali ele diz dele próprio, que estavam dizendo que ele era o quê? Um glutão, que só sabia comer, e que era um bebedor de vinho. E que era também amigo de publicanos e pecadores. Mas aí ele coloca essa frase tão maravilhosa: mas a sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria que vem dele, irmãos. Irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses, só os irmãos abrem ali comigo, por favor. Quero colocar apenas mais algum ensinamento aos irmãos, e aqui nós vamos
encerrar com mais algumas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Queria deixar aqui aos irmãos, corpo, alma e espírito significa para todos nós uma entrega nossa total no altar. Temos que ser levados totalmente no altar. Há algo no nosso coração. Por isso que nós entendemos que o salmista diz: sonda o meu coração, ó Pai. Vê se há em mim algum caminho mau. E de fato há algo que atrapalha essa comunhão com o Senhor. Mas no nosso espírito, corpo e alma, nós temos que nos entregar por completo no altar. Aí nós vamos entender, irmãos, o que é santificação. John Wesley diz assim certa vez, irmão: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Que maravilhoso, irmãos. Ele nos converteu e nos tirou desse mundo. Ele disse que nós já não somos desse mundo, né? Mas agora, esse processo da santificação tira o mundo de nós, das coisas da nossa carne, dos nossos desejos como seres que estão na nossa carne. Essa santificação faz isso em nós. E nós vamos entender o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Último texto. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Irmãos, a salvação, ela é algo maravilhoso para nós. A santificação não é um outro bem que Deus tem para nós, porque tudo está em Cristo. Ele diz aqui para nós que Ele se tornou o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós. Tudo está em Cristo, irmão. Do princípio ao fim, da salvação à santificação. Não tente fazer nada por si mesmo, que você não vai conseguir. Tudo é feito pela graça do Senhor. Por isso que Ele é, irmãos, único digno de toda honra e glória. Por isso que Ele é aquele que, quando foi batizado no Jordão, o céu se abre e vem aquela voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmão, Ele é maravilhoso para nós. Ele tem que ser o nosso prazer. Tudo está em Cristo, irmão, nada está fora dele. Por isso que é necessário que Ele trabalhe em nós, para nos tornar semelhante ao Seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, rendemos graças ao Senhor por esse tempo tão precioso, Pai, onde estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, em torno da Tua pessoa maravilhosa. Obrigado, ó Senhor, pelo Teu Espírito que tem falado aos nossos corações, pelo Teu Espírito que tem tocado em nós profundamente. Nos leva, ó Senhor, a esta santificação. Coloque um desejo no nosso coração de sermos santificados pela Tua palavra, Senhor. Que nós, pela Tua palavra, tenhamos um desejo de um crescimento espiritual, uma maturidade em Cristo Jesus, para sairmos dessa condição superficial que a Tua igreja hoje vive, Senhor. Leva-nos aqui a uma responsabilidade em Cristo. Leva-nos, Senhor, uma profundidade no Teu conhecimento, para que o Senhor possa produzir em nós fruto para a Tua glória. Obrigado, Senhor.
pela grande salvação que Tu realizou na cruz do Calvário. Continua, amado Senhor, a trabalhar em nós profundamente pela cruz, para que nós possamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado por esse tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.